Será que vender tesouro direto antecipado você pode perder dinheiro? Nesta aula eu vou te provar o que vai acontecer quando você fizer uma venda antecipada. E aí, tá curioso, curiosa para saber se você vai perder ou ganhar dinheiro na venda antecipada? Então pegue aí papel e caneta na mão e acompanhe comigo esta aula até o final para você descobrir qual a melhor estratégia para você. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu algumas aulas e ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever aqui no canal, isso é totalmente gratuito. Se você ativar as notificações, esse balango-dango que fica aí, tacar o dedão, o que vai acontecer? Toda vez que eu publicar uma aula, o YouTube avisa para você, legal? Uma das grandes dúvidas do investidor no Tesouro Direto. Prof, se eu vender um título antecipado, eu posso perder dinheiro? Então, vender título antecipado perde dinheiro no Tesouro Direto? Então é isso que nós vamos descobrir e eu vou te mostrar agora, provar para você o que aconteceu com os títulos, com o título especificamente, o pré-fixado 2026 que eu vendi, um dos que eu vendi e comprei outro título. Vou te mostrar as contas e no final uma estratégia, um quadro, um resumo para você entender a diferença de cada uma dessas estratégias. Então, vamos lá. Quando você baixa o extrato analítico dentro da plataforma do Tesouro Direto, você tem acesso a essas informações que eu vou te mostrar agora. Então, esse aqui é o título pré-fixado que vence no ano de 2026 e eu fiz a venda dele, data da operação de venda, no dia 19/8/2021. Tá bom? Então, as simulações que eu vou fazer para você aqui vai ser com base na data do dia 25/8, tá? Alguns dias depois, porque nesse intervalo aí o Tesouro ficou sem fornecer as taxas de compra e de venda no formato em Excel, e quando você for simular, você vai ter dificuldade em encontrar, se fosse logo no dia 21, 22, ou talvez aqui seria dia 23, né, numa segunda-feira. Por isso eu vou considerar todos os exemplos com compra feita no dia 25 de agosto. Não vai dar praticamente diferença nenhuma, tá? Então, esses aqui são os dados. Quando eu vou tomar a decisão, montar, criar a minha estratégia, se eu vendo ou não, qual o melhor lugar próprio para buscar essas informações? Dentro da plataforma oficial do Tesouro Direto, lá já está pronto. Este aqui é parte do seu extrato analítico, dividi ele em duas partes para ele ficar maior e você conseguir acompanhar comigo. Então, no dia 21/9/2020 eu fiz uma aplicação, tá? No dia 21/9/2020, então praticamente lá atrás, né? Quase um ano atrás. Foram comprados, neste caso aí, 3 títulos que estavam com o preço de R$ 696,30. Valor investido, R$ 2.088,90. A rentabilidade contratada no dia 21/9/2020 foi de 7,11. E aí o que aconteceu? Essa taxa ela veio subindo, Então, se você já entende de marcação ao mercado, você sabe que quando a taxa sobe, o preço do título cai e vai ficar negativo no final. Eu vou te provar agora, tá? Então, observe, valor investido, R$ 2.088,90. Se você tivesse investido R$ 40, R$ 200, R$ 500, a conta ela é a mesma, legal? Logo abaixo você tem aí a situação caso você faça o resgate antecipado. Então eu fiz o resgate antecipado no dia 19/8/2021. Naquele dia que eu fiz o resgate antecipado, a taxa acumulada estava em menos 6,79. Então observe que eu destaquei de amarelo para você, ou seja, eu estava perdendo 6,79, tá? Na verdade até um pouquinho mais, porque essa taxa acumulada do Tesouro, ela não leva em conta o desconto da taxa da B3, que chegaria a um pouquinho mais do que 7%. Observe que lá na frente, no último, está escrito assim, ó, valor líquido, tá? Então aqui, valor líquido, R$ 1.942,40. Então, eu investi R$ 2.088. Se eu fosse fazer a venda antecipada, e eu fiz a venda antecipada, eu estaria vendendo com um prejuízo, tá? E esse prejuízo, a pergunta é, dá para recuperar ele em alguma estratégia para o futuro? Tá? E é isso que eu vou te mostrar. Então, observe que a rentabilidade contratada, eu vou precisar dessa rentabilidade daqui a pouquinho, foi de 7,11.
7,11. E você vai fazer a sua simulação de acordo com a sua estratégia, de acordo com os seus dados, que vão ser diferentes desse, mas todos os campos serão os mesmos: data, quantidade, preço do título e etc. E essa é a primeira estratégia, a mais simples. Qual é essa estratégia, prof? Manter o título até o final. Então, hipótese, se você for levar o título, tá? Se você mantiver, se você ficar com seu título até o final, observe que você vai receber R$ 2.829,77. A rentabilidade líquida vai ser de 5,93, nós estamos falando de um título pré-fixado, não tem nenhuma mudança na data de resgate. Legal? Então isso aqui é um ponto que você precisa entender. Se eu mantiver o título até o final, prof, quanto que eu ganho? Você vai ganhar R$ 2.829,77. Agora a pergunta, será que vale a pena vender esse título e comprar outro? Então vamos para a prova, tá? Então observe ali as taxas de novo de 7,11. Agora, o que nós vamos fazer? Nesta hipótese, tá? Eu vou comprar o mesmo pré-fixado, porém, observe com uma taxa de 9,94. Então, se no dia 25 de agosto, como eu simulei aqui para você, você comprar esse título, tá, com uma taxa de 9,94 e levar até o final, você terá prejuízo. Observe que o valor será menor, tá, do que aquele primeira hipótese, se você ficar com o título quietinho e deixar de uma forma passiva até o final. Você vai perder 2,57, vai ficar 2.757,09. Então, não é uma boa estratégia. Então, com o título, quando ele estava a 9,94, não era uma boa estratégia. O título já ultrapassou 10% no momento que eu gravei esta aula para você ter uma ideia. Então, o que você tem que fazer? Uma nova simulação para ver se é ou não interessante, tá? Quem é aluno do curso Aprenda Tesouro Direto tem uma tabela, uma planilha que te ajuda a fazer todos esses cálculos e fazer todas as hipóteses possíveis, tá? Então, acesse a aula Vendo ou Não Vendo dentro do módulo Mestre do Tesouro, tá lá com mais detalhes para você. Agora, vamos para a próxima hipótese. Que hipótese é esta, tá? Esta hipótese, se eu comprar um título IPCA mais 2035, tá? Então, comprando esse título e fazendo uma venda antecipada, porque ele vence em 2035, tá? Então, aqui eu tenho que considerar que terá uma venda no dia 1/1 de 2026 para eu poder comparar com aquele pré-fixado na mesma data e aí sim eu posso comparar os dinheiros na mesma data, legal? Então, na data de compra desse título, estava com a taxa de 4,71, tá? E o Tesouro IPCA no período aí, o IPCA no período foi considerado vou considerar aí 6%. Sabendo que já está ultrapassado de 9, né? Só para você não ter nenhuma dúvida do que eu vou te provar aqui agora. Qual foi o ganho, prof? Em termos monetários, 2.861,77. Então, eu ganhei 1,13, né? Eu ganharei lá na frente 1,13 a mais, comparado com aquela primeira estratégia, manter o título até o final. Então, já começa a ter uma vantagem. Eu não tenho aqui possibilidade de prever o que vai acontecer com o IPCA, não tenho possibilidade de prever o que vai acontecer com a própria taxa, porque eu estou fazendo uma venda antecipada lá na frente, legal? Então é uma estratégia que você tem que entender todos os riscos. Agora, eu vou fazer o seguinte, simulei, tá, a venda antecipada desse título, só que com uma taxa de queda de 4,71 para 3,71. Perfeitamente normal, tá? Dentro da nossa planilha Janela do Tesouro, você consegue entender todos esses intervalos, ponto de máximo, de mínimo, você vai ver que isso é cíclico, tá? E isso se repete. Ou seja, se lá no dia 1/1 de 2026, aquela taxa que eu contratei de 4,71, ela cair para 13,71, o IPCA mantendo ali numa média de 6, o meu lucro vai ser de 3.103,38, o que me dá uma previsão de ganho aí de 9,67, comparado com aquela primeira estratégia, não vender, manter até o final, ficar quietinho, tá? Então, estou te mostrando as possibilidades. Será que o IPCA ele vai se manter em 6%? Tá? Então, essa é a dúvida, tá? Porque o IPCA ele pode subir. Então, eu vou considerar que a taxa caiu para 3,71, lembrando que a taxa também pode subir, e aí os cálculos têm que ser refeitos. E o IPCA, que é o índice, a inflação, eu considerei que ele vai ficar numa média de 7 até 2026. Perfeitamente normal para o momento Brasil que a gente tem, né? Se isso acontecer, você terá um lucro de 3.220,
tá? Ou seja, uma rentabilidade, um ganho comparado com a primeira estratégia de 13,82%. E aí, prof, o que fazer? Não sei. Sabe por quê? Depende da sua estratégia. Talvez você tenha uma estratégia mais conservadora, tá? Mais passiva. Então, talvez seja, você quer manter o título até lá, ganhar um pouquinho menos, mas não ter preocupação. Talvez você queira entender como que o Tesouro Direto funciona de verdade, tá? Porque Tesouro Direto, quem entende, investe. Eu não estou dizendo que tem que ser o único ativo na sua carteira. Pelo contrário, você tem que diversificar com ações, com ETFs, com fundos imobiliários, com BDRs, com cripto, com vários outros ativos para fazer uma alocação de ativos, uma alocação bem inteligente. Mas quando o assunto é Tesouro Direto, você precisa entender que essas estratégias elas podem ser traçadas dentro da sua carteira de investimentos. Então, olha que interessante, né? Manter o título até o vencimento. Se isso acontecer, você vai receber 2.829. Vender e comprar o mesmo título com a taxa melhor naquela simulação, provando que você vai perder dinheiro. Olha lá, 2.757,09. Vender e comprar um Tesouro IPCA 2035 e vender ele antes, porque eu estou comparando com o ano de 2026. Já tem uma possibilidade de 2.861. Vender e comprar um Tesouro IPCA 2035 com uma taxa de 1% a menos lá na frente, e mantendo o IPCA no período de 6%, 3.103. E vender e comprar um Tesouro IPCA mais 2035, considerando uma taxa de queda lá na frente de -1 e um IPCA subindo para 7%, também dentro de uma normalidade para a economia, você teria 3.220,93. Ou seja, contra fatos não há argumentos. O que você pode argumentar aqui é que sim, prof, o IPCA pode chegar a 2%, legal, mas ele pode chegar a 16%, tá? Ele pode chegar a 15%, 14%, isso não é, né, algo que vai acontecer, que não pode acontecer, tá? Pode acontecer no Brasil. Tá? Ah, prof, mas a taxa não vai cair para 3,71. Vai cair, tenho certeza disso, tá? Porque é cíclico e tudo que sobe no Tesouro depois ele vai descendo. O que você precisa responder é se você está disposta a entender como que funciona a matemática do Tesouro Direto, entender a marcação ao mercado e adequar a sua estratégia, legal? Bom, me conta aqui nos comentários qual estratégia você está utilizando para ter ganhos no Tesouro Direto. Se você está perdendo dinheiro, me conta aqui que eu quero te ajudar a criar um conteúdo para que você não perca dinheiro no Tesouro Direto. Pelo contrário, para que você tenha lucro e possa realizar os seus mais ousados sonhos. Legal? Espero que esta aula tenha valido a pena para você. Nos vemos muito em breve. Valeu! Tchau, tchau!